Meus amigos e minhas amigas, vamos iniciar uma jornada de conhecimento e aprendizado sobre discipulado bíblico. Neste livro, exploraremos o significado do discipulado, os princípios que o fundamentam e as características que definem um discípulo de Jesus. Também abordaremos o processo de se tornar um discípulo, como viver esse chamado. Além disso, examinaremos a missão do discípulo de Jesus e os frutos que essa vida de discipulado pode produzir. Faremos uma análise dos exemplos de disciplinados na história, desde os tempos bíblicos até os dias atuais, para inspirar e encorajar aqueles que desejam seguir esse caminho. O chamado para atuar como discípulo de Jesus é uma convocação para seguir os passos do Mestre, aprender com seus ensinamentos e viver uma vida de compromisso e serviço. Ser um discípulo de Jesus não é apenas uma identificação religiosa, mas implica em uma profunda transformação pessoal, uma entrega total e uma jornada de crescimento espiritual. Neste artigo, exploraremos o significado de ser um discípulo de Jesus e os princípios fundamentais desse chamado. Veremos como Jesus definiu o discipulado, examinaremos as características que um discípulo deve ter e discutiremos o processo de tornar-se um discípulo de Jesus. Também abordaremos como viver como discípulos, os desafios enfrentados nessa jornada, a missão do discípulo na sociedade e os frutos que o discipulado pode produzir. Se você tem o desejo de aprofundar sua caminhada espiritual, entenda o que significa ser um discípulo de Jesus e como isso pode impactar sua vida e a vida daqueles ao seu redor, continue conosco. Se você está interessado em manter seu relacionamento com Jesus e deseja responder ao chamado de ser seu discípulo, este artigo é para você. Explore conosco os ensinamentos e exemplos bíblicos, descubra como o discipulado pode impactar sua vida e seja encorajado a seguir o chamado para atuar como discípulo de Jesus. A importância de ser um discípulo de Jesus é profunda e abrangente. Ser discípulo significa seguir, aprender e imitar Jesus Cristo em todas as áreas da vida. Vejamos algumas razões que destacam a importância desse compromisso. Conhecimento de Deus. Como discípulos de Jesus, temos a oportunidade de conhecer a Deus de forma íntima e pessoal. Através do relacionamento com Jesus, experimentamos sua graça, amor e sabedoria, aprendendo sobre a natureza e os propósitos divinos. Transformação pessoal. O discipulado envolve uma jornada de crescimento e transformação. À medida que nos submetemos à autoridade e ao ensino de Jesus, somos moldados e aperfeiçoados em caráter e santidade. Ele nos capacita a abandonar padrões de vida prejudiciais e a desenvolver virtudes que refletem a imagem de Cristo. Comunhão com outros discípulos. Em ser um discípulo de Jesus nos conecta a uma comunidade de crentes que compartilham da mesma fé e propósito. Essa comunhão, compartilhamento de experiências e da edificação mútua, somos fortalecidos em nossa caminhada como discípulos. Testemunho e impacto. Como discípulos, somos chamados a ser testemunhas vivas de Jesus em nossas vidas diárias. Nossas atitudes, palavras e ações devem refletir o caráter de Cristo, impactando positivamente aqueles ao nosso redor. Somos chamados a amar e servir os outros, compartilhando a mensagem do Evangelho e influenciando o mundo com a verdade e o amor de Jesus. Participação na missão de Deus. Ser discípulo de Jesus implica em participar ativamente da missão de Deus neste mundo. Somos chamados a fazer discípulos, compartilhar as boas novas do Evangelho e contribuir para a transformação da sociedade. Deus nos capacita e envia para sermos agentes de mudança, levando esperança, cura e reconciliação aos necessitados. Portanto, a importância de ser um discípulo de Jesus reside na oportunidade de conhecer a Deus, experimentar transformação pessoal, desfrutar da comunhão com outros discípulos, testemunhar e impactar o mundo, e participar da missão de Deus. Ser um discípulo de Jesus é uma jornada de vida significativa, de profundo propósito e de intimidade com o Criador do Universo. Visão geral do artigo. Este artigo aborda o tema o chamado para atuar como discípulos de Jesus e explora a importância e os aspectos essenciais do discipulado cristão. Iniciamos com uma introdução que destaca o significado de ser um discípulo de Jesus e a proposta do artigo. Logo após, o artigo é dividido em seções que abordam diferentes aspectos do discipulado. Começamos definindo o que é um discípulo de Jesus, examinando os ensinamentos e exemplos bíblicos relacionados a esse tema, e em seguida, discutimos os princípios do discipulado, as características de um discípulo e o processo de se tornar um discípulo de Jesus. Prosseguindo, exploramos como viver como discípulos de Jesus, abordando práticas como o estudo da Palavra de Deus, a oração e o compartilhamento do Evangelho. Discutimos também o crescimento e amadurecimento como discípulos, considerando o papel do Espírito Santo, a disciplina espiritual e a importância dos mentores. Em seguida,
analisamos os desafios e dificuldades que os discípulos, por fim, concluímos o artigo com uma recapitulação dos principais pontos examinados e incentivamos os leitores a responderem ao chamado. Por fim, concluímos o artigo com uma recapitulação dos principais pontos examinados e incentivamos os leitores a responderem ao chamado. Espero que este artigo proporcione uma compreensão abrangente do discipulado e inspire os leitores a abraçarem esse projeto maravilhoso. E não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei, e de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tenha um excelente dia e que Deus abençoe sua vida e sua família.